Imagine ser rejeitado pela empresa dos seus sonhos. Imagine fracassar como piloto dezenas de vezes, sendo humilhado publicamente. Imagine ter 30 anos e sentir que desperdiçou sua vida inteira perseguindo algo que nunca conseguiria alcançar. Agora, imagine que, 20 anos depois, seu nome se tornasse sinônimo da velocidade mais pura do planeta. Que sua criação fosse desejada por milionários, adorada por pilotos e respeitada por todos os cantos do mundo. Esta é a história de um homem que transformou cada não em combustível, cada fracasso em sabedoria, cada humilhação em determinação. Um homem que criou a marca de carros mais icônica da história mundial, partindo do zero absoluto. Esta é a história de Enzo Ferrari e do Império Vermelho, que nasceu das cinzas de seus piores momentos. Se você acredita que já fracassou demais, se sente que não tem mais tempo, se acha que seus sonhos são grandes demais, esta história vai mudar completamente sua perspectiva sobre o que é possível. Prepare-se para conhecer como a lenda do cavalo empinado realmente começou. E prepare-se para descobrir que seus maiores fracassos podem estar sendo apenas o combustível para sua maior vitória. A história que você está prestes a ouvir vai te mostrar que não existe fracasso definitivo. Existe apenas preparação para algo extraordinário. Agora que você entende a magnitude do que vamos explorar, deixe-me te levar até onde tudo realmente começou. Imagine um garoto de 10 anos, correndo pelas ruas empoeiradas de Modena, no norte da Itália, em 1908. Seus olhos brilham quando ouve o rugido distante de um motor. Esse garoto é Enzo Anselmo Ferrari, filho de um modesto ferreiro. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que aquela criança fascinada por velocidade se tornaria o criador da marca de carros mais desejada do planeta. A infância de Enzo foi marcada pela simplicidade e pelo trabalho duro. Seu pai, Alfredo, forjava ferro sob o sol escaldante, enquanto sua mãe, Adalgisa, cuidava da família com amor e determinação. Mas havia algo diferente naquele menino. Aos domingos, quando a família ia às corridas de automóveis em Bolonha, Enzo não conseguia tirar os olhos daquelas máquinas rugindo na pista. Em 1916, a tragédia bateu à porta dos Ferrari. Alfredo morreu, seguido pelo irmão mais velho de Enzo. Aos 18 anos, ele se viu sozinho, responsável por sustentar a mãe e sem dinheiro para continuar os estudos. O sonho parecia impossível, mas algo dentro dele sussurrava que aquele não era o fim da história. Foi então que Enzo tomou a decisão que mudaria tudo. Deixaria Modena e partiria para Turim, em busca de uma oportunidade na nascente indústria automobilística. Com apenas algumas liras no bolso e uma determinação inabalável, ele não sabia que estava prestes a iniciar uma jornada que o transformaria numa lenda. E você, que está assistindo essa história agora, já parou para pensar quantas vezes seus sonhos pareceram impossíveis? Continue comigo, porque o que vem a seguir vai te mostrar como os maiores impérios nascem dos momentos mais desesperadores. Turim, 1919. Enzo Ferrari caminha pelas ruas geladas da cidade industrial, batendo de porta em porta, procurando trabalho. Suas roupas simples contrastam com a elegância urbana. Ele sonha em trabalhar na Fiat, a gigante automobilística italiana, mas a realidade é cruel. Não temos vagas, ouve repetidamente. A rejeição mais dolorosa veio quando finalmente conseguiu uma entrevista na Fiat. Sentado diante de um executivo impecavelmente vestido, Enzo expôs sua paixão por carros, sua vontade de aprender, seus sonhos. A resposta foi devastadora. Você não serve para nós, jovem. Procure outro ramo. Humilhado, mas não derrotado,
Enzo aceitou um emprego numa pequena oficina mecânica. Durante meses, suas mãos se sujaram de graxa, enquanto consertava carros de outros. À noite, estudava cada parafuso, cada engrenagem, absorvendo conhecimento como uma esponja. Ele sabia que aquela não era sua vida definitiva. Em 1920, uma oportunidade surgiu. A CMN, uma pequena fábrica de carros, o contratou como piloto de testes. Finalmente, Enzo estava atrás do volante, mas a realidade novamente o atingiu como um soco no estômago. Ele não era um piloto nato. Nas pistas, outros competidores o ultrapassavam com facilidade. As vitórias eram raras, as derrotas constantes. Durante anos, Enzo lutou para provar seu valor como piloto. Participou de dezenas de corridas, acumulando mais fracassos que sucessos. Os jornais esportivos mal mencionavam seu nome. Aos 30 anos, ele começou a questionar se realmente tinha talento para aquele mundo. Quantas vezes você já se sentiu assim? Como se não fosse bom o suficiente. Se você está se identificando com essa sensação, não pare de assistir, porque a verdadeira história de Enzo Ferrari está apenas começando. Enzo Ferrari olha para o espelho e vê um homem de 31 anos com mais cicatrizes que medalhas. Suas tentativas como piloto não o levaram à glória que sonhava, mas algo extraordinário estava acontecendo em sua mente. Durante todos aqueles anos de fracassos, ele havia aprendido algo que nenhum curso poderia ensinar. Ele entendia carros como poucos. Foi quando tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Em vez de continuar perseguindo um sonho, que talvez não fosse seu, ele criaria uma nova realidade. Fundou a Escuderia Ferrari, uma equipe de corridas que prepararia carros Alfa Romeo para competições. Não era ainda sua própria marca, mas era o primeiro passo para construir algo genuinamente seu. Nos primeiros meses, trabalhou 18 horas por dia. Suas mãos, antes acostumadas apenas a pilotar, agora desenhavam, calculavam, ajustavam. Ele descobriu que tinha um dom raro. Conseguia sentir o que um carro precisava para ser perfeito. Era como se falasse a linguagem das máquinas. Em 1932, veio a primeira grande vitória da Escuderia Ferrari. Tadzio Nuvolari, pilotando um Alfa Romeo preparado por Enzo, venceu uma corrida importante. Quando viram o emblema do cavalo empinado, símbolo que Enzo havia escolhido em homenagem a um piloto de guerra, pela primeira vez, nas primeiras páginas dos jornais esportivos, algo mágico aconteceu. Enzo percebeu que seu verdadeiro talento não era estar atrás do volante, mas criar as máquinas que outros pilotos levariam à vitória. Ele havia encontrado seu propósito verdadeiro, e isso mudaria não apenas sua vida, mas a história do automobilismo mundial. Às vezes, nossos maiores fracassos são apenas redirecionamentos para algo muito maior. 1947, Maranello. Em uma pequena fábrica nos arredores de Modena, Enzo Ferrari contempla sua criação, o primeiro carro que levará oficialmente o nome Ferrari. O modelo 125S, pintado de vermelho como o sangue italiano, está pronto para mostrar ao mundo do que a marca do cavalo empinado é capaz. Naquele momento, aos 49 anos, Enzo não era mais o jovem rejeitado pela Fiat. Ele havia se tornado um visionário obcecado pela perfeição. Cada curva do carro, cada som do motor, cada detalhe era pensado com uma precisão quase obsessiva. Eu não construo carros, dizia ele. Eu construo sonhos que correm. O 125S estreou em maio de 1947. E o que aconteceu em seguida foi mágico. Franco Cortese, ao volante da primeira Ferrari oficial, dominou a pista como se o carro fosse uma extensão de seu próprio corpo. A vitória veio naturalmente, como se fosse inevitável. Os espectadores não conseguiam tirar os olhos
daquela máquina vermelha que parecia dançar no asfalto. Mas Enzo sabia que uma vitória não faz uma lenda. Durante os anos seguintes, ele transformou a Ferrari numa obsessão mundial. Cada novo modelo que saía de Maranello era uma obra de arte em movimento. Os pilotos mais talentosos do mundo faziam fila para vestir o macacão vermelho e sentir a adrenalina de pilotar uma Ferrari. As vitórias se multiplicaram. Fórmula 1, Le Mans, Mille Miglia. Onde havia uma pista, havia uma Ferrari lutando pela pole position. O cavalo empinado se tornou símbolo de velocidade, elegância e paixão italiana. Enzo havia criado mais que uma marca. Havia criado uma religião automobilística. E se eu te disser que a verdadeira lição dessa história ainda não foi contada? O segredo que transformou todos esses fracassos iniciais na base de um império que inspira milhões até hoje. Agora, pare um momento e reflita comigo. Você acabou de conhecer a história de um homem que foi rejeitado pela Fiat, humilhado como piloto, e que aos 30 anos parecia ter fracassado em tudo que tentou. Se Enzo Ferrari tivesse desistido naquele momento, hoje não existiria a marca mais icônica do automobilismo mundial. A verdade é que Enzo Ferrari não venceu apesar dos fracassos. Ele venceu por causa deles. Cada não que recebeu o forçou a desenvolver uma determinação mais forte. Cada derrota nas pistas o ensinou algo novo sobre carros. Cada humilhação o preparou para construir algo que ninguém poderia tirar dele. Olhe para sua própria vida agora. Quantas vezes você interpretou uma porta fechada como um fim, quando na verdade era apenas um redirecionamento? Quantas vezes você acreditou que não era bom o suficiente, quando na verdade estava sendo preparado para algo muito maior? A lição de Enzo Ferrari é simples, mas revolucionária. Seus fracassos não definem quem você é. Eles moldam quem você pode se tornar. Cada obstáculo é uma oportunidade de descobrir uma força que você nem sabia que tinha. Cada não é uma chance de criar seu próprio sim. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe nos comentários qual foi o momento que mais te marcou. E se você acredita que histórias como essa podem inspirar outras pessoas, considere compartilhar este vídeo. Às vezes, alguém precisa ouvir exatamente isso para não desistir dos próprios sonhos. Lembre-se, dentro de você existe um potencial que o mundo ainda não viu. A pergunta não é se você vai enfrentar obstáculos. Você vai. A pergunta é: o que você vai construir com eles? Continue acompanhando histórias que transformam perspectivas, aqui no canal Negócios Visionários. Sua jornada de transformação está apenas começando.